do Senhor, estamos mais uma vez aqui para a transmissão desse culto, nesse domingo, 13 de dezembro de 2020. Vamos à continuidade do tema proposto para esses meses, que é o bem-estar espiritual do cristão na carta aos Colossenses. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta noite, em Colossenses 2, de 6 a 11, para que possamos refletir nesta palavra do apóstolo Paulo, nessa recomendação que alegra o coração. É o título da mensagem que Paulo expressa nessa carta àqueles queridos irmãos de Colossos e de Laodiceia. Vamos orar antes da leitura bíblica para que possamos estar em sintonia com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esse momento tão especial de estarmos aqui interagindo, mesmo que via internet, com esses irmãos queridos, idosos, irmãos da nossa igreja e demais ouvintes nessa noite. Abençoa cada um deles, que essa palavra possa atingir profundamente os seus corações e que possa fazer a diferença na vida de cada um deles. Muito obrigado por tudo, pelas bênçãos derramadas sobre nós, pela tua divina misericórdia. É minha oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Muito bem, Colossenses 2, de 6 a 11. O apóstolo Paulo diz assim à igreja de Colossos: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Que ele nos abençoe com esta palavra. Recomendações de um apóstolo preocupado com a igreja atacada por falsos mestres e falsas doutrinas. Essa é a tônica desses versículos. Paulo quer proteger a igreja daqueles que, sem um firme fundamento em Cristo, estavam dando ouvidos às fábulas e mistérios. As recomendações eram estas: continuem a viver em Cristo, ninguém vos escravize e tenham a marca de Cristo. Esses eram os segredos do bem-estar espiritual do crente. A fidelidade ou a felicidade dos colossenses dependia disso. Vamos analisar cada uma dessas recomendações de Paulo à igreja daquele tempo, mas também para a igreja dos nossos tempos, todos nós. Primeira recomendação: continuem a viver nele. Versículo 6 e versículo 7, que nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha que coisa maravilhosa. Uma vez que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, permaneçam em Cristo. Ele é o Senhor da vida de vocês. Não se deixem abater, não retrocedam, não mude seus passos, continue a andar nele. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo e uma recomendação para nós nesta igreja do século 21. Logo em seguida, então, o apóstolo Paulo explica o significado de continuar a viver nele. E qual é o significado? Paulo é direto: enraizados, edificados e firmados.
E assim eles, os colossenses, transbordariam de alegria, de gratidão. Então, viver em Cristo é enraizar nele, não em pessoas ou coisas, muito menos em ensinos adulterados da palavra de Deus. O que Paulo diz é: criem raízes em Cristo. Dr. Russell Shedd, um dos grandes teólogos que eu tive a oportunidade de conhecer, disse que os colossenses estavam sendo atraídos por uma salvação mística, intelectual e especulativa. Procurem uma perfeição. Procurem uma perfeição, não moral ou espiritual, mas teosófica, ou seja, baseada em reivindicações de uma visão mística da natureza de Deus e das leis do universo, sendo assim, fora do Evangelho. Mas as recomendações do apóstolo Paulo é: continuem a viver em Cristo e assim serão felizes. Continuem edificados nele. Uma edificação é algo que começou a partir de uma base sólida e estruturada. E essa edificação suporta uma grande construção. Essa é a comparação. Vocês já possuem a base que é o Evangelho. Portanto, continue em cima desta base e não em ensinos místicos e adulterados. E por fim, continuem a viver nele, em Cristo, firmados na fé das boas notícias do reino. Mesmo que seja pregado um outro evangelho, vocês não aceitem, mas continuem a viver em Cristo, a revelação da graça de Deus. Que possamos continuar a viver em Cristo, assim seremos felizes. Esse é o primeiro ponto. A segunda recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, que serve para nós, está no versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. A segunda recomendação do apóstolo Paulo para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar: que ninguém vos escravize. Essa segunda recomendação de Paulo é que ninguém vos escravize mesmo, que ninguém vos engane. Disso depende a nossa felicidade. Que ninguém vos rapte e desvie da verdade, nos colocando na escravidão do erro. William Barclay diz o seguinte: esse termo escravize poderia ser aplicado a um mercador de escravos que sequestrava e conduzia o povo de uma nação conquistada para levá-los à escravidão. Portanto, tenham cuidado para que ninguém vos escravize, engane com vãs filosofias, ou seja, um outro evangelho, uma outra doutrina. Cuidado com os fundamentos das tradições humanas, ou seja, nos achismos humanos. Esse negócio de eu acho é um perigo. Em vez disso, temos que dizer o que o Evangelho diz. No caso dos colossenses, eles estavam se deixando levar pelas vãs filosofias místicas e trocando os fundamentos que é Cristo. Que ninguém vos escravize, pois já somos escravos de Cristo, o nosso Redentor. Como diz J. Eaton Jones, é preciso resistir com intransigência ao trabalho desses hereges, que desejam insinuar um evangelho suplementar. Tenhamos a certeza de que o evangelho nos basta. Cristo nos basta. Não nos deixemos escravizar por novas doutrinas ou por modismos, mas que Cristo seja suficiente para nós.
Se nós nos tornarmos escravos das coisas deste mundo, seremos infelizes com certeza, pois tudo aqui é passageiro. Mas se nos tornarmos escravos de Cristo, sim, seremos felizes aqui e por toda a eternidade. Que ninguém vos escravize, exceto Cristo, o nosso Salvador. Que ninguém vos engane com palavras lisonjeias, bonitas, bem elaboradas, como muitos fazem, e desviem da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Que sejamos calçados na palavra de Deus, que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo, ele continua dando a última recomendação para a igreja, tanto daquele tempo como a nós. E essa é a terceira. Vocês foram marcados por Cristo, versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Uma marca interior. A circuncisão do judaísmo era um sinal exterior de compromisso com Deus. O apóstolo Paulo, no entanto, chama a atenção dos colossenses para uma circuncisão no coração, em Cristo. O nosso bem-estar espiritual depende dessa marca de Cristo em nós. Essa marca não é outra coisa senão uma nova vida em Cristo, isto é, uma circuncisão no nosso coração. E se Cristo está em nosso coração, devemos deixar a velha vida e passarmos então a viver uma nova vida em Cristo, marcados por Ele. Sem a marca de Cristo, seremos infelizes. Com Cristo, a felicidade é garantida. O Hernandes Dias Lopes, o reverendo tão conhecido nosso, disse que a circuncisão que esses falsos mestres exigiam era apenas uma incisão exterior e não uma transformação interior. E ainda, os homens só podem fazer uma incisão na carne, algo externo, mas Cristo, e só Ele, pode fazer uma transformação interior, interna. É preciso que nós deixemos que Cristo nos marque, que Ele faça uma incisão em nós, que sejamos marcados em nossos corações por Cristo e não por qualquer outra divindade ou qualquer outra coisa. A circuncisão é a marca, é a remoção espiritual do pecado que está no coração para uma nova vida justificada em Cristo. Nele, diz o texto, diz Paulo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Que tenhamos a marca de Cristo em nosso coração. E nós chegamos então à conclusão desta mensagem desta noite. E a conclusão é clara. Essas recomendações, se forem seguidas, levadas a sério, certamente nos levará ao bem-estar espiritual e à verdadeira felicidade. Primeiro, continuem a viver em Cristo. Continuem a viver em Cristo. Segundo, que ninguém vos engane, que ninguém vos escravize. Terceiro, tenham a marca de Cristo em seus corações. 3 recomendações importantíssimas do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos de Laodiceia e chegou até nós. Continuem a viver em Cristo, que ninguém vos engane, ninguém vos escravize, tenham a marca de Cristo em seus corações. Que Deus nos abençoe nesta noite.
Vamos orar? Que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos por esses momentos que lemos e entendemos a Tua palavra. Que ela possa encontrar lugar em nossos corações. Abençoa todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos. Irmãos que estão, muitos deles doentes e alguns em suas casas por conta dessa situação de pandemia. Abençoa ricamente cada um deles. Derrama sobre eles a sua graça e a sua proteção. Dê a todos nós uma semana abençoada. Que o Senhor possa estar caminhando conosco. Nós oramos e agradecemos por todas as bênçãos, pela presença do Senhor na nossa vida, por essa palavra tão rica, que ela possa encontrar lugar propício em nós. Nós oramos e abençoamos todos nós, toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.